Fala, meus amigos do Razão Tricolor, como vocês estão? Tudo bem? Meus amigos, hoje dia 19/6, esse vídeo tá saindo 6 da manhã e a gente vai falar sobre esse Fortaleza. Fortaleza, Danilo, Fortaleza, cadê essas movimentações, cadê as chegadas? Meu amigo, a gente já estava falando que dia 19, a gente falava que alguns dias atrás, que dia 19, Fortaleza estaria anunciando algumas saídas ou algumas chegadas. Mas os anúncios oficiais aconteceriam a partir da quinta-feira, feriado, dia 19 para frente. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? É exatamente disso que a gente vai falar hoje. Imagino que hoje terá anúncios oficiais, como a gente tinha informação lá para trás, né? Da segunda, domingo, por aí. A gente já tinha essa informação. Outro detalhe, Papelinho foi no Futebolês e falou de alguns jogadores que não estão mais nos planos do Fortaleza, confirmou as notícias que a gente vinha sendo bombardeados, Felipe Jonathan, e notícias verdadeiras que não vieram do estado do Ceará. Vou só deixar claro isso. Eu vou pegar um pouquinho ainda no pé desse povo do jornalista do estado do Ceará, tá? Mas notícias que vieram aqui de São Paulo e aqui foram também do Paraná, corretas, certeiras, e Felipe Jonathan e Pedro Augusto estão saindo do Fortaleza. Além disso, ele confirmou algumas permanências. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Espero que você fique até o final e já vai deixando o like enquanto a vinheta tá tocando. Cuidado. É isso, ó. Então, o Papelinho foi no Futebolês e falou, já deu um anúncio oficial sem ser oficial. O homem é o diretor de futebol, então ele que sabe o que está acontecendo e acredita que está acontecendo. Vamos falar dos primeiros nomes. Pedro Augusto, ele disse que reincidiu com o Fortaleza. Esteve lá no PC, pegou suas coisas, já viaja para Recife e vai se apresentar ao Sport. O Sport deve anunciar hoje essa contratação e o Fortaleza também deve anunciar sua saída. Para a alegria de muitos e para a minha descrença, aconteceu, viu, gente? Aconteceu. Pedro Augusto não será mais jogador do Fortaleza. É bom, graças a Deus. E é isso. Temos que virar essa página e pensar em gente melhor para essa posição. Outro nome que o Papelinho falou que aceitou a saída foi Felipe Jonathan. Felipe Jonathan vai para o Mirassol. O contrato que a gente tinha, o André Hernan já tinha falado que ele ia ter contrato com o Mirassol por empréstimo do Fortaleza até o final de 2026, até o final do Campeonato Paulista. Isso vai acontecer. Então, Felipe Jonathan também é outro que vá com Deus e vai vir para cá, para o estado de São Paulo, jogar no Mirassol. Vai ser reserva do Reinaldo lá. E, se Deus quiser, com opção de compra, que o Mirassol consiga comprar ele. Outro cara que o Papelinho falou que ia sair foi o Dylan Borreiro, viu? Dylan Borreiro, que ele tá tentando algumas coisas, teve algumas propostas até, ele falou sobre essas propostas do futebol colombiano e outras propostas a mais. E Dylan Borreiro não deve permanecer no Fortaleza. Então, dia 25, quando chegar para apresentação, acredito que o Dylan Borreiro já nem vem para apresentação. E com isso, até o momento, 5 nomes, né? Fortaleza vai se desfazer. Já se desfez de 2, no caso, o Tite saiu porque teve uma proposta e foi o momento do ciclo fechar, foi pro Goiás, grande zagueiro Tite, respeito máximo. Outro que eu respeito muito pela sua coerência na hora da saída foi o próprio Paul Fernandes, que foi o primeiro realmente a ser divulgado sua saída, e o Paul não estará mais aí. Não tem vínculo mais com o Fortaleza, o Papelinho até falou isso brincando e tal, e o Paul foi até elogiado por não cobrar as coisas, não sentar no contrato ou barganhar alguma coisa para ganhar mais do Fortaleza. Ele mesmo entendeu que ele foi uma contratação errada, e isso foi bem legal. Pelo menos esse final do Paul Fernandes foi melhor que a passagem dele, né? E aí, falando do Felipe Jonathan, Pedro Augusto e Dylan Borreiro, são 5 nomes de saída, gente. 5 nomes aí que fazem com que o Fortaleza vá ter que se movimentar no mercado para recolocar algum desses nomes no elenco. Um ponto interessante é que ele também falou de algumas, como eu falei lá no começo do vídeo, ele falou de algumas permanências. Ele descartou algumas especulações, essas da imprensa cearense. Ele descartou
e a gente vai falar sobre elas agora. Mas antes disso, eu quero que você deixar esse like, viu? Se inscreva aqui no Razão Tricolor, faz a boa pra gente aí, porque esse vídeo não é só de comentar aquilo que o Papelinho falou, porque tem um monte de vídeo aí já na internet falando de Fortaleza e desses comentários do que o Papelinho falou lá no Futebolês. Eu quero falar, daqui a pouco eu vou trazer o nosso campinho para você ver que as chegadas já tem um caminho para as chegadas aí do Fortaleza, tá bom? Então vamos dizer para a permanência, né? Permaneceu, ele cravou a permanência do Sacha, a proposta do Atlético aconteceu, o salário era maior, e para o Sacha também, o Fortaleza conta muito com o Sacha, e o Sacha quer ficar no Fortaleza, teve um contrato a mais em 2026, então o Sacha é um daqueles nomes que a gente fica ticando, né? Ah, esse aí renovou. E esses nomes já saem, né? O Sacha saindo desse nome, fica o Tite saindo também. Então, 2 nomes já daquela listinha dos que tem que renovar agora nesse mês, senão pode fazer pré-contrato para 2026 com qualquer clube. Sacha e Tite, um saindo e o outro permanecendo para 2026. Tem o Pikachu e tem o Marinho também, tem um Pochettino que ainda não foi oficialmente anunciado sua renovação, enfim, tem alguns nomes e depois a gente vai falar sobre isso, mas não nesse vídeo, mais pra frente, tá bom? Outra coisa que ele deixou claro que vai permanecer, o Gardenal Ávila, o nosso querido Gaston Ávila permanece. Com a saída do Tite, o Papelinho falou que não dá para ficar sem jogadores naquele setor, e o Gaston será usado como zagueiro pela esquerda, vai ali disputar a sua vaga com o Mancha. Já viu o Gaston até jogando de lateral esquerdo, jogou bem contra o Juventude e tal, mas segundo o Papelinho, ele falou claramente ali que não se cogita sair um zagueiro, porque ele quer deixar para o Vojvoda pelo menos 2 opções em cada lugar do campo, para o Vojvoda ter essas opções, tá bom? Outro nome que ele descartou veementemente, as fofocaiadas das páginas da imprensa cearense aí, foi o caso do Caleb que acabou de casar. Caleb, camisa 10, né? Ele usa a camisa 10 do Fortaleza. Ele até elogiou que ele entrou muito bem contra o Santos e que era só boato. O Caleb não vai sair do Fortaleza. Então o Papelinho crava as 5 saídas, né? 2 que já tinham saído, mais 3 que saindo. E 3 permanências, que seria de Gaston Ávila, do Sacha e também do Caleb, tá bom? E aí eu tenho uma proposta para você agora, a partir de agora desse vídeo. A gente vai ver o nosso campinho, aquele velho e bom campinho, e você vai me dizer se não tá claro onde é que o Fortaleza vai investir algum dos seus movimentos. Antes disso, a gente tá todo mundo esquecendo de um nome. Quem é esse nome, Danilo? Diogo Barbosa. Diogo Barbosa não tem sido citado, né? Não foi citado na coletiva e muita gente tá esquecendo dele. A informação que a gente já teve, a gente já falou aqui até que o Diogo Barbosa o Atlético tá tentando achar um lugar ali pro Diogo no futebol brasileiro, mas é um salário alto, não é tão fácil assim. Acho que o Fortaleza vai acabar permanecendo com o Diogo Barbosa para o resto da temporada. Vamos ficar de olho nisso, porque só tem o Pacheco lá, o Felipe Jonathan confirmou saída, então o Diogo Barbosa aí fica sobre júdice aí, se vai ficar ou não, tá bom? Permanente do Zé Wellington a gente já falou, e aí fica claro, né, que o Fortaleza tem alguns nomes para mover. Por exemplo, se eu colocar que o Martínez vai ser usado ali como um meia criativo, e o Vojvoda na coletiva, quando foi perguntado por que o Matheus Pereira não jogou o Vojvoda, ele disse: não, eu usei o Matheus Pereira no treino, jogando ele, o Zé Wellington e o Martínez. Então quer dizer, eu posso trazer o Martínez para segundo e garantir que o Matheus Pereira será usado, ou pelo menos nesse momento, foi a última fala do Vojvoda, será usado como um meia, né? Camisa 10, ele já fez muita função lá no Eibar, mas muita gente já me falou que ele é melhor aqui nessa posição de segundo homem do que de criativo, né? Mas é um jogador versátil, pode jogar aqui, assim como o Martínez joga aqui, joga mal em todo lugar, mas é uma opção. E aí eu acho interessante que o Martínez seja realmente a briga de posição para o Matheus Rossetto. Eu já falei várias vezes aqui que eu não confio no Rodrigo Santos. A contratação que para mim foi totalmente ali de oportunidade de mercado, não é para ser jogador do Fortaleza, não é para contar com ele nessa história. Mas tá aí, né? Vou deixar aqui ele ser um segundo volante, etc.
O Papelinho falou que até mandou proposta, né, para um volante, primeiro homem, né, ali de proteção da zaga. O cara, ele até brincou que é um jogador que bate até na mãe, jogador que protege mais, então precisa desse homem aqui. O Sacha é titular nesse momento. Se esse cara chegar, o Papelinho trouxer e der certo aí, quem sabe um anúncio até sábado, ou domingo, ou segunda, mas que já esteja dia 25 lá junto com o clube, lá na representação. Aí vai ter Sacha e o Zé Welles vai ficando pra trás aí, porque tem que ficar pra trás mesmo. O Zé Welles não demonstra nada pra ser nem segundo, nem pra ser a segunda opção nesse primeiro homem de meio de campo. Martinez e Rossetto, a tendência é que briguem por posição. E se o Rodrigo Santos ficar é mais um, se não, acho que deveria trazer um segundo AK. O Kevin tem propostas, não sei se sai nessa janela, mas se sair, os três já compensam esses três camisa 10, mas o Fortaleza busca um camisa 10 no mercado, isso a gente sabe. Isso aqui é uma posição que o Fortaleza vai buscar, por isso que talvez o Kevin esteja até pensando ali, o Fortaleza pense que o Kevin pode ser uma moeda de troca para isso também. Então, ter o segundo volante, o Matheus, o Pochettino, que podem fazer, o Martinez brigando com o Rossetto, o Martinez sendo pode jogando aqui mais na frente, o Matheus jogando, o Pochettino e mais esse camisa 10 e mais o Caleb, acho que se impõe muito bem aqui. Lá na parte direita, o Papelinho cita que foi perguntado, né, o José Herrera se viria, o jogador da Argentino Júnior. O Papelinho desconversou, disse que tava não sei o que, ele tava lá, e eu falei naquela insanidade que todo mundo cravava que o Fortaleza ia pagar 20 milhões no Diego Valdez. Eu dizia assim, vocês estão reclamando de 20 milhões, né? Beleza, quando vocês souberem o valor do José Herrera, vocês vão reclamar mais ainda. E é um valor muito caro. Eu não sei, eu sei mais ou menos, né? A galera comenta por aí, que são os valores bem altos, assim, um jogador jovem. Mas o Fortaleza vai ver se vai fazer essa contratação ou não, ou se já fez, ou o Papelinho não quis também dar, né, a chance da galera já especular. Eu sei que o Fortaleza, não sei se busca esse ponto. Acho que busca. Eu acho que o Fortaleza busca, na real, reformular seu meio de campo, seja o primeiro, seja o segundo homem, e o camisa 10 e também um ponta. Lateral esquerdo não sei se vai ter, só se o Diogo conseguir um clube para ele. Aí tem que repor um lateral esquerdo. Lateral direito nem se cogita no Fortaleza. Zagueiro também não se cogita. O Papelinho também confirma essa informação, dizendo que o Ávila fica. Então são essas posições aí que o Fortaleza está buscando. Diria eu que 2 ou 3 nomes para o meio de campo e um ponta. 4 nomes. 4 nomes. Pode ser. Acho que é bem plausível que seja isso. Se não, vai ter que ter um lateral esquerdo depois se o Diogo sair. Então é aí, galera. São caminhos aí, viu, do Fortaleza contratar algumas posições que a gente está carente. Então a gente já está bem claro que essa reformulação no meio de campo é forte. Então é isso que a gente vai esperar, que o Fortaleza termine essa reformulação já agora nesses dias. Outro ponto é que Papelinho falou, né, que o Vojvoda não teve conversa, que a pressão da saída do Vojvoda é externa. E a externa que ele fala é torcida, imprensa, alguma coisa assim. E vai muito de encontro àquele sentimento lá naquele vídeo do domingo, que eu brinquei que estava de férias e tal, depois do jogo do Santos, que eu dizia que o Vojvoda não sairia, e realmente não ouvi essa conversa para você, pra gente confirmar mais uma vez, né, que foi realmente uma daquelas... Está a bola parada, a fofoca dobrada. Foi mais isso do que informação coerente. E fico triste, né? Como eu disse, né? Jornalistas sérios e tal, de blog, de jornais, depois os blogs, depois muita gente dando despedida. E o Vojvoda lá, morto de feliz, porque tá lá com a sua família, na sua casa, de boa. E meio que o Papelinho confirmou que era mentira, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Falando no homem, viu? O homem chega aí, acho que segunda, viu? Segunda o homem tá em casa.
terça dá expediente no PC e quarta recebe os atletas dia 25, né? Recebe os atletas para essa intertemporada com o objetivo de enfrentar o Bahia, depois o Ceará e retomar o caminho das vitórias. O Fortaleza precisa disso. Então é isso. É um vídeo mais longo aqui hoje, talvez, mas tentamos abordar tudo que foi o que o Copelinho falou e mais ou menos ver ali onde o Fortaleza vai chegar. Espero que você esteja vendo 6 horas da manhã. Se você não estiver vendo 6 horas da manhã, pode ser que você já anunciou a saída do Felipe, saída do Pedro Augusto. E bate muito com aquela informação. E aí que eu falava, né? Que a partir de 19 teríamos anúncios oficiais. Espero que hoje aconteça isso. Mas também com essas notícias, nós queremos também saber quem são os caras que virão, né? Para ajudar esse Fortaleza a retomar o sangue novo, né? A nova mentalidade. Mais opções e fazer esse time jogar melhor. Um ponto também que, antes de sair do vídeo, destacar é que o Papelinho falou que tá buscando jogadores ali com um pouco mais de capacidade, vamos dizer, de briga, de luta e menos técnico, né? Então ele já deixou claro na coletiva que o torcedor que está esperando um maestro, um Gante, jogadores de alta técnica, tem que ter boa técnica, lógico, não vai trazer qualquer doido, mas são jogadores que vão mais brigar, vão mais lutar e etc. Ele falou da Série B e é uma informação também que já tinha falado por aqui, uma confirmação disso. Fortaleza busca jogadores na Série B e fora do Brasil para trazer esses jogadores, porque o mercado sul-americano é muito bom de preço, tá bom? Então ficamos por aqui e coisas importantes acontecendo, a gente traz de novo mais uma informação para você. Eu tô aproveitando também para descansar um pouco, porque quando voltar vai ser rojão, viu, galera? Vai ser rojão demais, então tá tendo poucas lives, mas espero que o conteúdo aí vocês estejam gostando, pelo menos dos vídeos que a gente tá tentando fazer aqui o mais sincero e possível aí, tá bom? Grande abraço. Valeu, tamo junto. Tchau. Deixa o like.